Vamos para, continuando o estudo de trigonometria, estudo do seno. Em uma circunferência trigonométrica, o eixo y é o eixo do seno e o eixo x é o eixo do cosseno. Então, aqui eu tenho a circunferência trigonométrica no plano cartesiano, por isso que ela é chamada trigonométrica. Aí ele disse que o eixo y é chamado de eixo do seno e o eixo x é o eixo do cosseno. E nós vamos estudar esse eixo y, que é o eixo seno. Em uma circunferência trigonométrica, o raio vale 1. Para o estudo do seno, do cosseno e da tangente e as demais relações trigonométricas, nós vamos considerar o raio da circunferência, que é o raio, como sendo 1. Raio é esse tracinho do centro até a borda da circunferência. Então, aqui também é um raio, olha, vale 1. Lá para cima é um raio, 1. Aqui desse lado é um raio, 1. E aqui, esse raio também, 1. Então, vamos considerar o raio valendo 1. Aí, seguindo aqui. Logo, raio O é 0A, é 1. O raio 0A, 0A é 1. 0B é igual a 1. De 0 até B é 1. Raio 0C é igual a 1. 0 até C é igual a 1. E o raio OD é igual a 1. De O até D é igual a 1. Aí eu tenho seno do primeiro e segundo quadrante é positivo. Seno do terceiro e quarto quadrante é negativo. Olha, o seno é esse eixo y, é o eixo do seno. Então, se o ponto tiver o ponto da circunferência for do primeiro quadrante ou for do segundo quadrante, o valor do seno vai ser positivo. Primeiro e segundo quadrante, o seno é positivo. E no terceiro e quarto quadrante, o seno é negativo. Porque a gente viu que no plano cartesiano, aqui é o zero, e descendo aqui são números negativos, não é isso? E acima, para cima, são números positivos. Entende? Aqui é o centro. Por isso que no primeiro e segundo quadrante é positivo, terceiro e quarto quadrante o seno vai ser negativo. Passando aqui, para encontrar o valor do seno de um ponto da circunferência, você deve traçar uma reta do ponto até o eixo y. Aí eu tenho aqui o seno de 30. Observe aqui, o ponto aqui foi π sobre 6, que equivale a 30 graus. Parei aqui na circunferência. Como é que eu faço para achar o seno? Eu vou traçar uma reta para topar no eixo y. Quando eu topei aqui no eixo y, aí eu achei o valor do seno. E quanto é o valor do seno? 1/2. O valor do seno de π sobre 6, que é igual ao seno de 30, é igual a 1/2. Então, novamente, quando parar na circunferência, você puxa para o eixo do seno. Aí você encontra o valor do seno. Tem que puxar para o eixo do seno. Então, aqui o eixo x é o cosseno, né? Aqui eu tenho um arco de 30 graus, ou então π sobre 6, que é 1/2 o valor do seno. Já está dizendo aqui. Em seguida, eu tenho submúltiplos de 30 graus. Submúltiplos do ângulo de 30 graus. Submúltiplos são os simétricos. Lembra quando a gente estudou? Aqui eu tenho o ponto 30, o ângulo 30, né? O arco de π sobre 6.
Aí, quando eu faço esse quadrado aqui, eu estou achando os pontos simétricos. Eu estou achando os múltiplos do ponto. Quadrado não, que aqui, aqui nesse caso é um retângulo. Então, olha, quem é simétrico a 30? É 5π sobre 6, ou então 150 graus. Agora, para o outro quadrante aqui, simétrico a 30, é 210, ou então 7π sobre 2. E o outro simétrico é 330, ou 11π sobre 6. Então, o ponto principal, minha gente, é o ângulo de 30 graus, o arco de π sobre 6. Todos esses três aqui, eles são simétricos, eles são múltiplos. Olha, 1, 2 e o 3. Aí eu tenho aqui, se eles são simétricos, pessoal, o valor do seno é o mesmo, só vai mudar o sinal em algumas situações. Por exemplo, eu tenho 30. Como é que eu faço para achar o seno de 30? Puxo uma semi-reta para tocar no eixo X, no eixo Y, no eixo do seno. Aí eu encontrei o seno, que é 1/2. Aí, simétrico a ele, tem um ângulo de 150 graus. Aí foi aqui andando mais, andou, chegou em 150. Como é que faz para achar o seno? Faz uma reta para o eixo do seno. Aí deu o mesmo, olha. Foi o mesmo, 60 e 30, ou 150 e 30. Então, quanto é o seno de 60, de 30? 1/2. E o seno de 150 também é 1/2. Descendo aqui, aí eu tenho, vai ser o mesmo seno de 30, vai ser o mesmo de 210. Então, que é 1/2, só que o sinal vai ser trocado, porque aqui embaixo os sinais são negativos. Então, aqui, o seno de 210 ou de 7π sobre 6 é menos 1/2. É o mesmo daqui, só que com o sinal trocado. Então, vai ficar menos 1/2, porque aqui embaixo os números são negativos. E o ângulo 330 ou 11π sobre 6, o seno vai ser igual, olha. Então, o seno foi menos 1/2. Então, 30 é 1/2, 150 é 1/2. Agora, quando vem para 210 é menos 1/2 e 330 menos 1/2. Mas observe que tudo começa com 1/2, só vai trocando o sinal, porque esses pontos são simétricos, esses três pontos, olha, são simétricos a 30 graus. Aí eu tenho seno de π sobre 6 é igual a seno de 30, que é igual a 1/2. Seno de 5π sobre 6 é igual a seno de 150, que é igual a 1/2. Seno de 7π sobre 6 é igual a seno de 210, que é igual a menos 1/2. Seno de 11π sobre 6 é igual ao seno de 330, que é igual a menos 1/2. Tudo que estava aqui, eu escrevi aqui embaixo. Então, esses são os submúltiplos de 30 graus, que são os pontos simétricos a 30 graus. 30 graus é o principal. Agora, vamos ver os simétricos de 45 graus. Aí eu sei que seno de π sobre 4 é igual a seno de 45, que é igual a raiz de 2 sobre 2. Olha, aqui eu tenho um arco, eu tenho um ângulo de 45 graus que formou esse arco aqui. Formou o arco π sobre 4. Então, π sobre 4 é igualzinho a 45 graus. Como é que eu faço para achar o seno? Quando eu tenho um ponto aqui na circunferência, eu puxo um segmento de reta para o eixo seno, para o eixo y, aí eu encontro aqui o valor do seno. Então, esse seno aqui é raiz de 2 sobre 2. Então, o seno de 45 graus ou de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2,
que é justamente o que está dizendo aqui. Submúltiplos de 45 graus. Eu tenho aqui, veja, eu tenho o 45 graus é um ângulo do primeiro quadrante, é o principal, e todos esses aqui são os simétricos, são os múltiplos. Então, eu tenho aqui, simétrico a 45, eu tenho 135, eu tenho também 225 e eu tenho aqui 315. Todos são simétricos. Se eles são simétricos, eles vão ter o mesmo seno. O seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2, que é o mesmo seno de 135, raiz de 2 sobre 2, que é igualzinho ao seno de 225, raiz de 2 sobre 2, que é igualzinho ao seno de 315, que é raiz de 2 sobre 2. Entretanto, quando eles estão no terceiro e quarto quadrante, o valor do seno é negativo. Lembra que nós vimos aqui, olha, no terceiro e quarto quadrante, o seno ele é negativo. Primeiro e segundo quadrante, o seno é positivo. Isso porque no eixo cartesiano, quem está aqui embaixo é negativo, quem está lá em cima é positivo. Então, os valores do seno aqui embaixo, né, vão ser negativo. Mas tudo raiz de 2 sobre 2. Aí eu tenho aqui, seno de π sobre 4 é igual a seno de 45, que é igual a raiz de 2 sobre 2. Seno de 3π sobre 4, que é igual ao seno de 135 graus, que é raiz de 2 sobre 2. Seno de 5π sobre 4 é igual ao seno de 225, que é igual a raiz de 2 sobre 2, negativa. Seno de 7π sobre 4 é igual ao seno de 315, que é igual a raiz de 2 sobre 2, negativo. Então, tudo que estava aqui foi escrito aqui. Então, não esqueçam que o ângulo principal é 45 graus. Esses aqui são simétricos, que possuem o mesmo valor do seno de 45. Olha, o seno de 45 está aqui e eles possuem o mesmo valor. Agora, quando está no terceiro e quarto quadrante, eles são negativos. Agora, o seno de 60 graus. Deixa eu focar. Seno de 60 graus. O seno de π sobre 3 é igual ao seno de 60, que é igual a raiz de 3 sobre 2. Olhe, aqui eu tenho um arco que foi originado por esse ângulo aqui. Essa abertura aqui é uma abertura de 60 graus que gerou esse arco de π sobre 3. Aí eu tenho aqui, o ponto é π sobre 3. Como é que eu faço para encontrar o seno? Eu traço uma reta para o eixo y. Foi o que nós vimos aqui, olha. Olha o que nós vimos. Para encontrar o valor do seno de um ponto da circunferência, você deve traçar uma reta do ponto até o eixo seno, que é o eixo y. Foi o que nós fizemos, olha. Eu tenho aqui o ponto e tracei e achei o seno. E quanto foi o valor desse seno? Raiz de 3 sobre 2. Aí eu tenho aqui os submúltiplos de 60 graus. Estão aqui os submúltiplos de 60 graus. Veja, aqui eu tenho 60 graus, que é o ângulo principal. Tanto faz eu falar 60 graus como π sobre 3, o ângulo principal. Agora, os outros que estão aqui são os ângulos simétricos. Então, 60. Quem é simétrico a 60? 120
240 e 300. 2π sobre 3, 4π sobre 3 e 5π sobre 3 é simétrico a π sobre 3. Então, se eles são simétricos, eles vão ter o mesmo valor do seno. Raiz de 2 sobre 3, raiz de 3 sobre 2, raiz de 3 sobre 2. Lembrando que aqui embaixo o seno ele é negativo, lá em cima o seno é positivo. Lembram? Olha aqui. Se o ponto está no terceiro e no quarto quadrante, o seno é negativo. No primeiro e no segundo quadrante, o seno é positivo. Então, vejam só. Aí eu tenho aqui, olha, o seno de π sobre 3 é igual ao seno de 60, que é igual a raiz de 3 sobre 2. Seno de 2π sobre 3 é igual ao seno de 120, que é igual a raiz de 3 sobre 2. O seno de 4π sobre 3 é igual ao seno de 240, que é igual a raiz de 3 sobre 2, com o sinal negativo. Seno de 5π sobre 3 é igual a seno de 300, que é igual ao seno de raiz de 3 sobre 2, negativo. Então, o ângulo principal é 60 e todos esses aqui são simétricos. Então, se você observar, nós temos três ângulos principais. Os três ângulos principais em trigonometria são esses aqui, que são chamados de ângulos notáveis, que é o ângulo de 30 graus, o ângulo de 45 e o ângulo de 60 graus. Mas nós temos também outros ângulos, vejam. Seno dos pontos de interseção da circunferência, ou de interseção do eixo com a circunferência. Nós temos outros pontos aqui importantíssimos, que é 0 grau ou 0π, 90 graus, 180 graus e 270 graus. Então, aqui eu tenho, olha, é o ponto onde se cruza, onde a reta cruza os eixos. A reta cruzou o eixo. A reta cruza o eixo nesses pontos, ela corta o eixo. Então, aqui é 90 graus, 180, 270, aqui é 360, que coincide com o 0 grau ou 0π. Então, eu tenho, olha, veja como é que vai encontrar o seno. Eu tenho aqui 0 grau. Como é que eu faço para encontrar o seno? Eu puxo aqui uma reta para o eixo Y, para o eixo do seno. Aqui é o eixo do seno e aqui o eixo do cosseno. Quando eu puxei a reta aqui, qual foi o valor que eu encontrei? 0. Então, eu posso dizer que o seno de 0π, ou que é igual ao seno de 0, é igual a 0. O valor de seno de 0 é igual a 0. Aí, eu tenho aqui 90 graus, ou π sobre 2. Quando eu puxo uma reta aqui para chegar no eixo do seno, eu já estou nele, no eixo seno. Então, eu desço aqui, quanto é que eu acho para o eixo, o π sobre 2, ou para 90 graus? Eu acho 1, que é o raio todo. Então, eu sei que seno de π sobre 2 é igual a seno de 90 graus, que é igual a 1. Agora aqui, 180. Vem rodando aqui, cheguei em 180. Quando eu chego em 180... Aí, para eu encontrar o seno, eu puxo uma reta para o eixo seno. Quem foi que eu encontrei? 0, que caiu aqui na origem. Então, o seno de 108 de π, que é igual ao seno de 180, é igual a 0. Agora vamos para o outro, 270. Aí vem girando aqui, cheguei em 270. Já estou em cima do seno, já estou em cima do eixo seno. Então, quanto é o valor do eixo seno? Vai ser 1. Então, seno de 3π sobre 2 é igual ao seno de 270, que é igual a menos 1. Por que vai ser menos 1?
porque ele está aqui abaixo, né, do eixo, cortando o eixo do cosseno. Então aqui os números são todos negativos aqui embaixo. Lá para cima são positivos, aqui embaixo são negativos. Então por isso que o seno de 270 é menos 1. Aí eu giro e cheguei em 360. Quando eu chego em 360, eu puxo uma reta para o eixo do seno. E quem é que eu encontro? A origem. A origem é zero. Então, o seno de 2π é igual ao seno de 360, que é igual a zero. Então, estes aqui também são importantíssimos. E esse dá para memorizar, né? Olha, chegou aqui no zero. Aí você puxa para o eixo, cai no centro. Então, o seno é zero. Está aqui no 90, já está em cima do eixo. Quando você desce aqui, é 1. Aí você gira mais, está em 180. Quando você puxa a reta para o eixo do seno, você cai na origem. Então, quanto é a origem? Zero. Então, o seno de 180 é zero. 270 está aqui. Aí, quando você pega o eixo todo, olha, aí você tem quem? Menos 1, porque quem está aqui é negativo. Então, 270 é menos 1. E aqui, quando você chega no 360, vai para o eixo seno, você cai na origem e é zero. Então, eles são fáceis também de memorizar e a gente precisa memorizar, ou seja, decorar estes ângulos, o valor do seno. Aí eu tenho aqui redução dos ângulos da circunferência para o primeiro quadrante, ou seja, é a questão da simetria. Então, eu tenho aqui, olha, para resolver as questões de trigonometria, o aluno necessita memorizar os valores do seno, cosseno e tangente dos ângulos de 30, 45 e 60. Estes são os principais, são os chamados de ângulos notáveis, juntamente com esses aqui, que são fáceis de memorizar. Caso seja dado um ângulo diferente deles, diferente de 30, 40 e 60, você deve aplicar a fórmula correta para encontrar o ângulo simétrico. Aí eu tenho, se o ponto P estiver no segundo quadrante, use a fórmula P igual a π menos A para encontrar o simétrico dele no primeiro quadrante. Pessoal, a gente já viu isso quando estudou simetria. A gente viu que no primeiro quadrante, o ponto que está no primeiro quadrante eu chamo de A. E os outros pontos vão ser P'. Se o ponto estiver no segundo quadrante, em qualquer lugar do segundo quadrante, eu chamo ele de P'. Se o ponto cair no terceiro quadrante, eu também chamo ele de P'. Se o ponto cair no quarto quadrante, eu também chamo ele de P'. Agora, minha gente, quem está no primeiro quadrante vai ser sempre chamado de letra de A. Eu estou falando isso por causa dessa fórmula, porque a fórmula tem P', que é igual a π menos A. Então, A é do primeiro quadrante. Então, se ele der um ponto qualquer, um ponto diferente de 30, 45 e 60, aí você tem que trazer esse ponto para o primeiro quadrante para você encontrar o valor do seno. Continuando aqui, olha. Se o ponto P estiver no terceiro quadrante, use a fórmula P igual a π mais A para encontrar o simétrico dele no primeiro quadrante. Se o ponto P estiver no quarto quadrante, use a fórmula P igual a 2π menos A para encontrar o simétrico dele no primeiro quadrante. Ou seja, eu quero e só me interessa o ângulo do primeiro quadrante. Veja, se o ângulo estiver aqui no segundo quadrante, eu uso a fórmula P igual a π menos A
para eu jogar ele para o primeiro quadrante. Se o ponto estiver aqui no terceiro quadrante, eu tenho que usar a fórmula P, P', né? Eu uso a fórmula P', que é igual a π mais A. Aí eu jogo ele para o primeiro quadrante. Se o ponto estiver aqui no quarto quadrante, eu uso a fórmula P, que vai ser igual a 2π menos A. E aí eu jogo ele para o primeiro quadrante. Então, a depender de onde o ponto esteja, tem a fórmula correta para encontrar. Ponto do segundo quadrante, eu uso essa fórmula. Se o ponto estiver no terceiro quadrante, eu uso essa. E se o ponto estiver no quarto quadrante, eu uso essa. Porque aí eu encontro o simétrico de 30, 45 e 60 e consigo resolver a questão. Isso aqui eu já falei, mas eu vou ler a observação. Observação. Nas fórmulas abaixo, A é sempre o ponto do primeiro quadrante. E P' pode ser um ponto do segundo, terceiro ou quarto quadrante. Era aquilo que eu já tinha dito, né? Olha, está aqui as três fórmulas que eu utilizo para encontrar o ponto simétrico. E aqui eu tenho que o A é sempre do primeiro quadrante e o P pode ser de qualquer quadrante. Pode ser do segundo, pode ser do terceiro e pode ser do quarto quadrante. Quando eu for explicar as questões, vocês entenderão melhor como é essa parte aqui. Mas assistam os vídeos várias vezes para vocês entenderem o conteúdo e principalmente aceitar o que eu estou falando. Porque é uma coisa nova para vocês e às vezes o aluno tem dificuldade de aceitar aquele conhecimento novo, porque ele não tem uma outra base. Mas aceite que vocês vão assimilar melhor o conteúdo.